Juízes capítulo 4. E os filhos de Israel fizeram novamente o mal aos olhos do Senhor quando Eude morreu. E o Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Azor. O capitão do seu exército era Sísera, que habitava em Erosete dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro, e por 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Israel. E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para juízo. E ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, para que saísse de Cabes Naftali. E lhe disse: O Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo: Vai e te aproxima em direção ao monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E aproximarei de ti o rio Quisson, Sísera, o capitão do exército de Jabim, com suas carruagens e sua multidão, e o entregarei na tua mão. E Baraque lhe disse: Se tu fores comigo, então irei. Mas se tu não fores comigo, então não irei. E ela disse: Certamente irei contigo. Todavia, a jornada que tu empreendes não será para tua honra, mas o Senhor venderá Sísera à mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Quedes. E Baraque chamou Zebulon e Naftali a Quedes, e ele subiu com 10.000 homens aos seus pés. E Débora subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, que era dos filhos de Obabe, o cunhado de Moisés, havia se separado dos queneus e armado a sua tenda na direção da planície de Zaanamim, que está junto a Quedes. E eles mostraram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. E Sísera reuniu todas as suas carruagens, 900 carruagens de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Erosete dos gentios até o rio de Quizon. E Débora disse a Baraque: Levanta-te, pois este dia é o dia em que o Senhor entregou Sísera na tua mão. Não saiu o Senhor diante de ti? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou Sísera e todas as suas carruagens e todo o seu exército com o fio da espada diante de Baraque. Então Sísera desceu da sua carruagem e fugiu a pé. Mas Baraque percebeu as carruagens e o exército até Erosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, e não restou um homem sequer. Sísera, todavia, fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: Volta-te, meu senhor, volta-te para mim, não temas. E quando ele voltou para ela dentro da tenda, ela o cobriu com um manto. E ele disse a ela: Dá-me, rogo-te, um pouco de água para beber, pois tenho sede. E ela abriu uma garrafa de leite e lhe deu de beber, e o cobriu. Ele voltou a dizer-lhe: Põe-te de pé à porta da tenda, e será que, quando qualquer homem vier te perguntar: Há algum homem aqui? Tu dirás: Não. Então Jael, esposa de Éber, pegou um cravo da tenda e pegou um martelo em sua mão e foi delicadamente até ele e golpeou o cravo nas suas têmporas e o prendeu no solo, pois ele estava em sono profundo e exausto. Então ele morreu. E eis que, enquanto Baraque perseguia Sísera, Jael saiu para encontrá-lo e lhe disse: Vem, e te mostrarei o homem a quem buscas. E quando ela entrou na sua tenda, eis que Sísera jazia morto, e o cravo estava nas suas têmporas. Assim Deus subjugou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prosperou, e prevaleceu contra Jabim, o rei de Canaã, até que eles destruíram Jabim, rei de Canaã. Capítulo 5. Então cantaram Débora e Baraque, o filho de Abinoão, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente.
Ouvi, ó reis, dai ouvido, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, cantarei louvor ao Senhor Deus de Israel. Senhor, quando tu saíste de Seir, quando marchaste para fora do campo de Edom, a terra tremeu e os céus gotejaram, as nuvens também gotejaram água. Os montes derreteram diante do Senhor, até mesmo o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, o filho de Anate, nos dias de Jael, as grandes rotas estavam desocupadas e os viajantes caminhavam por caminhos secundários. Os habitantes das aldeias cessaram, eles cessaram em Israel até que eu, Débora, me levantei, até que eu levantei uma mãe em Israel. Eles escolheram novos deuses, então houve guerra nos portões. Foi visto algum escudo ou lança entre 40.000 em Israel? O meu coração está inclinado aos governantes de Israel, que se ofereceram voluntariamente no meio do povo. Bendizei ao Senhor. Falai vós que cavalgam em jumentos brancos, vós que vos assentais em juízo e andais pelo caminho. Antes que são libertos do ruído dos arqueiros nos lugares de coleta de água, ali eles recitarão os atos de justiça do Senhor, os atos de justiça para com os habitantes das suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descerá até os portões. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva cativo o teu cativeiro, tu, filho de Abinoão. Então ele fez com que aquele que permanecesse tinha domínio sobre os nobres no meio do povo. O Senhor me fez ter o domínio sobre os poderosos. De Efraim houve uma raiz contra Amaleque. Depois de ti, Benjamim, no meio do teu povo. De Maquir desceram governantes e de Zebulon aqueles que manuseiam a pena do escritor. E os príncipes de Issacar estiveram com Débora, Issacar mesmo, e também Baraque. Ele foi enviado a pé para o vale. Para as divisões de Ruben houve grandes pensamentos do coração. Porque habitaste no meio dos apriscos, para ouvir os balidos dos rebanhos? Para as divisões de Ruben houve grandes buscas no coração. Gileade habitou além do Jordão, e por que Dan permaneceu em navios? Aser continuou à beira-mar e habitou nas suas brechas. Zebulon e Naphtali eram um povo que arriscava sua vida à morte nos lugares altos do campo. Os reis vieram e lutaram, então lutaram contra os reis de Canaã em Tanak, junto às águas de Megido. Eles não tiveram qualquer ganho em dinheiro. Eles lutaram desde o céu, as estrelas em suas órbitas. Lutaram contra Císara, o rei de Quisson, os vareu para longe, aquele rio antigo, o rio Quisson. Ó minha alma, tu pisaste sobre a força. Depois, as patas dos cavalos foram quebradas por meio do seu galope, o galope dos seus poderosos. Amaldiçoai Meroz, disse o anjo do Senhor, amaldiçoai amargamente os seus habitantes, porque não vieram em auxílio ao Senhor contra os poderosos. Abençoada sobre as mulheres será Jael, e a esposa de Eber, o queneu. Abençoada ela será sobre as mulheres na tenda. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Ela lhe trouxe manteiga e um prato nobre. Ela colocou a sua mão no cravo e a sua mão direita no martelo dos trabalhadores. E com o martelo ela feriu Císara. Ela golpeou a sua cabeça quando perfurou e atravessou as suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e deitou. Aos seus pés ele se curvou, ele caiu. Onde se curvou, ali ele caiu morto. A mãe de Císara olhava por uma janela e chorava através da grade. Por que a sua carruagem demora tanto para vir? Por que tardam as rodas das suas carruagens? As suas sábias damas lhe respondiam, sim. Ela voltava a responder a si mesma. Não se apressaram eles? Não repartiram os despojos? Para cada homem uma das duas donzelas. Para Císara, um despojo de várias cores, um despojo de várias cores de bordados em ambos os lados.
juntam-se para o pescoço daqueles que tomam o despojo? Então, que pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas que aqueles que o amam sejam como o sol, quando desponta no seu poder. E a terra teve descanso por 40 anos. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente até eles subiam contra eles. E se acampavam contra eles e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, pois eles subiam com seu gado e suas tendas, e vinham como locustas em multidão, pois tanto eles quanto seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito, e vos retirei da casa da servidão, e vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes à minha voz. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E o seu filho Gibeão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gibeão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres dos quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Não partas daqui, rogo-te, até que eu venha a ti e te traga o meu presente, e o coloque diante de ti. E ele disse: Aguardarei até que tu retornes. E Gibeão entrou e preparou um cabrito, e bolos ázimos e um efa de farinha. Pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela, e o trouxe para fora debaixo do carvalho, e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos e coloca-os sobre uma rocha, e derrama o caldo. E ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos ázimos, e subiu o fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. E quando Gibeão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gibeão disse: Ai de mim, ó Senhor Deus, porque vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Então Gibeão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Shalom. E até este dia ainda está em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: Toma o novilho de teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo o altar de Baal, que o teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele. E edifica um altar para o Senhor teu Deus no cume dessa rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho
e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares. Então Gibeão tomou 10 homens entre os seus servos e fez segundo o Senhor lhe disse. E assim foi, porque como temia a casa de seu pai e os homens da cidade, ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-lo à noite. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido, e o arvoredo que estava junto a ele estava cortado, e o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros: quem fez esta coisa? E quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens da cidade disseram a Joás: traz para fora o teu filho para que mora, porque ele demoliu o altar de Baal e porque cortou o arvoredo que estava junto a ele. E Joás disse a todos os que levantaram contra ele: vós rogareis por Baal? Podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele enquanto ainda é manhã. Se ele for um Deus, que rogue a si mesmo, já que demoliram o seu altar. Por isso, naquele dia, ele o chamou de Jerubaal, dizendo: que Baal defenda-se contra ele, porque ele pôs abaixo o seu altar. Então todos os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se reuniram e atravessaram e acamparam no vale de Jezreel. Porém, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele soprou uma trombeta, e Abiezer foi reunido após ele. E ele enviou mensageiros por todo Manassés, que também foi reunido após ele, e enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naphtali, e eles subiram para encontrá-los. E Gideão disse a Deus: se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um novelo de lã no chão, e se o orvalho estiver somente sobre o velo, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. E assim foi, pois levantou-se ele de manhã cedo e espremeu o velo, e torcendo-o removeu o orvalho do velo, uma tigela cheia de água. E Gideão disse a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, só falarei mais esta vez. Permita-me provar, rogo-te, só mais esta vez com o velo, que agora esteja seco somente o velo, e sobre todo o solo haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois apenas sobre o velo estava seco, e havia orvalho sobre todo o solo.